Olá, aqui é o professor Sérgio Araújo, do componente curricular de matemática. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender sobre raiz quadrada aproximada. Porque raiz quadrada exata a gente já estudou tranquilo demais, né? Raiz quadrada exata, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3 e assim sucessivamente. Raiz quadrada aproximada são aqueles números que não possuem uma raiz exata, apenas aproximada. Professor, nos cita um exemplo de uma raiz quadrada e aproximada que não é exata? Bom, pessoal, essa daqui, ó, exemplo, né? Raiz quadrada de 8. Eu sei qual é a raiz quadrada de 8? Não. Tem algum número que eu elevo a 2 que tem como resultado 8? Tem não, professor. Mas se vocês observarem, a raiz quadrada de 8, ela está entre duas raízes. Que são quem, professor? A raiz de 8 está entre a raiz quadrada de 4 e está entre a raiz quadrada de 9. Como assim, professor? Pessoal, a raiz quadrada de 4 é quanto? A raiz quadrada de 4 é 2. Beleza. A raiz quadrada de 9 é quanto? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, pessoal, a raiz quadrada de 8, ela é um número que vai estar entre 2 e 3. Como assim, professor? Bom, pessoal, a raiz quadrada de 8 vai ser 2, alguma coisa. Como assim, professor? A raiz quadrada de 8 ela vai ser aproximadamente 2,82. Vocês aí em casa, se vocês fizerem manualmente ou pegarem uma calculadora, se você colocar 2,83 vezes 2,83, o número que você vai achar vai ser maior do que 8. E isso não pode acontecer. Como é raiz aproximada, é o número que está mais próximo de 8. Bom, professor, mais um exemplo. Eu digo, agora, a raiz quadrada de 40. Como é que a gente encontra a raiz aproximada de 40? Bom, pessoal, o primeiro passo para você encontrar a raiz aproximada de 40 é você saber qual é a raiz quadrada exata antes de 40 e a raiz quadrada exata depois do 40. Se vocês prestarem atenção, a raiz quadrada de 40, ela vai estar entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Como assim, professor? Observem aqui que antes do 40, a raiz quadrada que é exata antes do 40 é 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Muito bem. E a raiz quadrada de 49 vai ser quem? 7, né? Tudo bem. A raiz quadrada de 40, eu pergunto a vocês, existe algum número que eu eleve ao 2 que tem como resultado 40? Professor, tem não, já fiz de todo jeito e não consegui descobrir. Então é assim, a raiz quadrada de 40 ela não é exata, também é uma raiz aproximada. Ela vai ser um número maior do que 6 e menor do que 7, né? Professor, qual é que vai ser essa raiz aproximada de 40? Vai ser quanto? Vai ser 6, alguma coisa, né? 6, algum número. Bom, pessoal, essa raiz quadrada aproximada de 40 aí é você ir testando, né? Para você ir testando para ver até o número que chega mais próximo de 40. Mas em atividades que a gente passa em sala de aula para se calcular a raiz aproximada de certos números, a gente pede para utilizar a calculadora, porque senão vai ser a aula todinha para encontrar a raiz aproximada de um número, né? Então, pessoal, a raiz aproximada de 40 é 6,32. Aproximadamente, eu estou aproximando aqui para duas casas decimais.
Eu estou aproximando para duas casas decimais, aproximadamente 6,32. Vocês pegar na calculadora ou fazer manualmente 6,33 vezes 6,33, vocês vão achar um número muito maior. Vocês vão achar um número um pouco maior do que o 40, viu? E na raiz quadrada aproximada tem que ser o número mais próximo do 40. Ele não pode passar do 40, tem que ser o mais próximo. Se é aproximado, é o mais próximo. Professor, outros exemplos para fixar melhor. Vamos fazer. Professor, um número maior, esse daí está muito pequeno, mas tá bom. Agora nós vamos para... Eu quero saber a raiz aproximada de 200. Vi, professor, agora complicou, porque o número... O senhor aumentou o número, mas vocês que pediram. Sim, pessoal, a raiz quadrada de 200 é o seguinte... a gente tem que descobrir logo quem é a raiz exata antes dela e a raiz exata depois dela, né? Então a raiz quadrada aproximada de 200 ela vai estar entre a raiz quadrada de 196 e a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 196 é quanto, professor? A raiz quadrada de 196? 14. A raiz quadrada de 225 vai ser quanto? 15. Ah, professor, então quer dizer que a raiz quadrada de 200 aproximada vai ser um número maior que 14 e menor que 15. Ok. E quem será, professor, essa raiz quadrada de 200 aproximada? Vocês fazendo a conta... O manual, vocês vão demorar tempo demais. Ou então fazendo a calculadora, vai dar aproximadamente para duas casas decimais 14,14. Se você colocar 14,15 vezes 14,15, o número vai passar de 200. E isso não pode acontecer, ok? Mais um exemplo, professor, um número maior ainda. Agora mesmo. Raiz quadrada de 600. Vixe Maria, professor. Agora foi que complicou mesmo. Não complicou nada, viu? Tenha calma. Bom, pessoal, e aí? A raiz quadrada de 600, como é que a gente encontra ela aproximada? Primeiro vamos ter que ver quem é a raiz quadrada exata que está antes de 600 e depois de 600. Aqui vai ser o seguinte. A raiz quadrada exata antes de 600 é a raiz quadrada de 576. E a raiz quadrada exata depois de 600 é a raiz quadrada de 625. Vi, professor, essas raízes aí dão um trabalho danado para calcular. Danado, aqui é só questão de praticar. A raiz quadrada de 576, qual é o número que eu elevo a 2 que dá 576? Professor, eu não sei, por então você pode usar a decomposição em fatores primos. A raiz quadrada de 576 vai ser 24 e a raiz quadrada de 625 vai ser 25. Então, professor, isso significa dizer que a raiz aproximada de 600 é maior que 24 e menor que 25. Verdade, exatamente. Pessoal, se vocês fizerem os cálculos, né, ou na calculadora ou manual, vocês vão ver que a raiz aproximada de 600 é 24,49. E isso aproximando para duas casas decimais, ou seja, dois números após a vírgula. Se vocês fizerem a conta 24,50 vezes 24,50, vocês vão achar um número um pouco maior do que 600. Bom, pessoal, espero que tenham entendido a aula de hoje sobre a raiz quadrada aproximada. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.